Oi, gente. Recebi esse comentário aqui no vídeo que eu fiz da pombagira da Lua. E eu entendo a sua intenção, Lua, em dizer que nós que somos físicos precisamos de formas e que pombagira é energia e ela não tem uma forma exata, porque o importante é o sopro do que ela pode fazer. Vou ter que chamar você para uma discussão que é bem importante, tá? Talvez não seja uma discussão que você tenha prestado atenção, normal, a gente está sempre aprendendo coisas. Mas a forma que a pombagira tem, a forma que o preto velho tem, a forma que o caboclo tem, a forma que o preto velho, que o cangaceiro, que o capoeira, que a malandra, que o malandro tem, é muito importante. E não é só importante para nós, que precisamos de imagens e roupas para poder acreditar em alguma coisa. É importante para a função que a Umbanda tem. A Umbanda ela tem uma função, e essa função ela não é só uma função espiritual. Ela é uma função político-social. A gente precisa lembrar que essas entidades que se manifestam na Umbanda, elas são, ainda hoje, vistas como escórias e marginais da sociedade, né? Porque ninguém respeita os ciganos do centro da cidade. Ninguém respeita as crianças na nossa sociedade. Ninguém respeita as pessoas de pele preta e retinta. Ninguém respeita as prostitutas. Entende? Quando você pega as histórias das entidades e a aparência das entidades, elas estão comunicando uma coisa muito importante. Elas estão comunicando o fato de que elas são espíritos de luz, espíritos de sabedoria, espíritos de conhecimento, mesmo sendo marginais. Porque todas as entidades que trabalham na Umbanda, se você for pegar a história de cada linha, se você for trazer para o dia atual e olhar para trás na história, você vai ver que essas pessoas, esses espíritos com essas aparências e essas histórias, elas foram marginalizadas na nossa história. Pretos escravizados foram marginalizados na nossa história. Eles não tinham direito de chegar na velhice. Mulheres prostitutas ou solteiras, ou travestis, ou mulheres trans, são marginalizadas na nossa história. Crianças são marginalizadas na nossa história. Pessoas que vivem em cabarés são marginalizadas na nossa história. Pessoal da capoeira, os cangaceiros, os ciganos, os marinheiros, as pessoas que vivem da pesca, os indígenas, o povo originário, que a gente acabou de ver hoje, 2023, um grupo de Yanomami sendo estuprado e morrendo de fome em suas terras. Então, a aparência que as entidades veem, a história que as entidades traz, elas são sim fundamentais. E não só para a gente poder acreditar, porque a gente precisa de coisas físicas. O dia em que todas essas classes, todas essas minorias e maiorias, e que todas essas pessoas da nossa cultura hoje, como país colonizado, tiverem a mesma visibilidade, o mesmo respeito e a mesma segurança de trabalho, de alimento, de acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia de qualidade. O dia que todos esses que são marginalizados na nossa sociedade e são condicionados a ser escória da nossa sociedade, os moradores de rua, no dia que todas essas pessoas na nossa sociedade tiverem uma vida equalitária, aí de fato, aí a gente pode dizer que a aparência da pombagira, a aparência do preto velho, a aparência do caboclo não é necessária. Mas enquanto na nossa sociedade a gente assiste na TV em 2023 os Yanomamis morrendo de fome, crianças Yanomamis morrendo de fome, porque a água foi contaminada pelo garimpo, mulheres meninas indígenas sendo sequestradas para ser prostituídas, tendo que ser obrigadas a fazer 16, 20 trabalhos, né?
servir 20 pessoas por dia, enquanto essas pessoas estiverem na nossa sociedade marginalizados e sofrendo como sofreram em suas histórias há 100, 200, 500 anos atrás, como os caboclos e todas as outras entidades, o dia que a minha vida valeu o mesmo tanto que a vida de uma travesti, aí de fato, as entidades não precisam mais ter aparência. Até lá, elas precisam. E não é porque a gente precisa acreditar. É porque a gente precisa de um puxão de orelha.